Artigo 12, artigo 12. Sentença número 12, questão. O CTB considera que o condutor de um veículo está dirigindo alcoolizado, conforme eu havia explicado anteriormente, quando o teor alcoólico do seu sangue excede 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Então, classifique verdadeiro ou falso. A primeira é verdadeira. O álcool é absorvido mais rapidamente no organismo do que é eliminado. Isso conforme a tabela também, né? Quando ingerimos uma bebida, ela é rapidamente absorvida pelo nosso corpo, mas para nós nos desintoxicarmos, podem levar horas, a depender da quantidade de álcool que é ingerida. Então, a primeira é verdadeira. Uma pessoa que dirige imediatamente após a ingestão de bebida alcoólica pode consumir no máximo 3 latas de cerveja. Falso. Óbvio que teria que ser analisado qual o tipo de cerveja, porque nós temos a zero álcool. Mas, em tese, 3 latas de cerveja, elas passam do limite de 0,6 gramas. Então, é falsa. Terceira, se uma pessoa bebe rapidamente 3 latas de cerveja, o álcool contido na bebida só é completamente eliminado do organismo após passarem 7 horas de digestão. Conforme a tabela, que eu achei um pouco confusa, aqui nós temos 3 latas de cerveja, que são os triângulos. Quando observamos na tabela, às 7 horas, o tempo de 7 horas, a eliminação é comparada com 4 latas. Os triângulos são a partir de 6 horas. Então, essa também é falsa. Quarta sentença. O álcool é absorvido pelo organismo mais lentamente do que eliminado. Por lógica, é falso, porque se a primeira diz que o álcool é absorvido mais rapidamente no organismo e ela é verdadeira, a sua antagônica seria falsa. Então, a sequência fica verdadeiro, falso, falso, falso. Questão 13. O bafômetro é um aparelho que mede a dosagem de álcool contida no sangue a partir do ar expelido pelo condutor. Segundo a Lei 12.760, de 2012, dirigir sob a influência de álcool, de qualquer quantidade de álcool, é considerado. A última sentença. Infração gravíssima com multa gravada em 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Esta é correta porque ela está fazendo menção ao artigo 165 do CTB, que é infração gravíssima lá. Como falado antes, não é crime, é infração. O crime é lá no artigo 306, Número 14. Quanto à embriaguez, considere as afirmativas a seguir. Primeira, em 2012, a Lei nº 12.760 reduziu para 0 a tolerância no nível de álcool no sangue de quem dirige. Verdadeiro, artigo 276 do CTB, aliado ali com o 165 e o 306. Eu não posso ter nenhuma quantidade de álcool no meu sangue e dirigir um veículo automotor. Se eu tiver uma quantidade abaixo do exigido, do permitido, na verdade, eu cometo uma infração. Se estiver acima, eu cometo um crime. Então, é verdadeira. A sentença número 2. A lei número 12.760 estabeleceu pena de detenção, multa e suspensão da habilitação aos motoristas que conduzem o veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência. Verdadeiro, artigo 306 CTB, lá a segunda partezinha. Sentença 3. As habilidades motoras não são afetadas com 0,8 mg de álcool por litro de ar alveolar. Falso. Artigo 306, parágrafo 1º, inciso 1 do CTB. Ultrapassou 0,6. Cientificamente falando, biologicamente falando, as nossas habilidades motoras já estão alteradas. Então, ela é falsa. E a última, o CONTRAN não participa da elaboração de diretrizes da Política Nacional de Trânsito. É falso. Lá no artigo 12, inciso 1 do CTB, fala sobre o que o CONTRAN faz, o que ele designa, quais as suas funções, e o CTB deixa isso muito claro. Então, a alternativa correta, que fica ali na questão número 14, é a primeira, onde fala que as alternativas 1 e 2 estão corretas.
A 15, para aferição de alcoolemia na caracterização da infração administrativa do artigo 165, a resolução CONTRAN 432 de 2013 estabelece critérios, portanto, assinale a alternativa correta. Então, alternativa 1, exame de sangue apenas com concentração maior que 0,10 mg de álcool. É falso, porque o artigo 3º, inciso 1, o artigo 6º, inciso 1, o artigo 7º, inciso 1 da resolução do CONTRAN fala o contrário. A questão assertiva número 2. Teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,08 mg. Não. Falso. Artigo 6º, inciso 2 da resolução. Perdão. Afirmativa 3. Exame de sangue com qualquer concentração de álcool ou teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,05 mg. Verdadeiro. A alternativa correta. Artigo 3º, 1, artigo 6º, inciso 1, 2, artigo 7º, 1 da resolução do CONTRAN. Teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,09, né? Opção 4 ali. É falso, artigo 6º, inciso 2 da resolução do CONTRAN. E a última também, teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,10, também é falso, por ter como base o artigo 6º, inciso 2 da resolução do CONTRAN. Questão número 16. Henrique, alcoolizado, deixou Mariana dirigir seu veículo, mesmo sabendo que ela não possui CNH. Mariana, ao conduzir o veículo em via pública, gerou perigo de dano. Nessa situação hipotética, os dois cometeram crime de trânsito com detenção de alternativa número 3, 6 meses a 1 ano, ou, que é o que acaba fazendo a pegadinha, ou multa, que é o artigo 310 do CTB, que é entregar o veículo automotor para pessoa não habilitada. Ele é um crime de dano, né? Você não precisa causar o dano, a mera ameaça já é suficiente. Questão número 17. Identifique qual é o artigo do CTB que aborda a questão da recusa em soprar o bafômetro. É a terceira, artigo 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. A primeira, o artigo 152-L, não existe. A segunda, artigo 89, fala sobre a ordem de prevalência da sinalização. E o último, o artigo 98, fala sobre proibição de alteração de características de fábrica. Então, a alternativa correta é a terceira, artigo 165-A. Questão número 18. Em caso de o condutor de um veículo ser abordado por policiais e ao fazer o bafômetro obtiver resultado igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, será configurado crime. Seção 2 dos crimes em espécie, artigo 306, parágrafo 1º, inciso 1 do CTB. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui no meu arquivo, professor, só um minutinho. Deixa eu só fazer uma conferência aqui, professor, para eu não passar uma informação errada para o senhor. Perdão, professor, fiquei na dúvida aqui, mas eu respondi de forma correta. Então, ali, questão do artigo 306, parágrafo 1º, 1 do CTB, porque fala na concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3. Questão 19. O coma alcoólico é causado pelo consumo excessivo de álcool com perda de consciência severa. Em geral, este quadro acontece quando a concentração de álcool no sangue aproxima-se de 3 gramas por litro de sangue. De acordo com os livros de medicina que eu consultei, tá, professor? Então, 3 gramas ali a gente já tá entrando em coma alcoólico. Nunca entrei, mas já presenciei gente entrando.